Sábado da 12ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo das minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, após a cura de um leproso, prodígio que Jesus realizou após a descida da montanha, hoje vemos mais sinais do império de Deus presente entre os homens através de Jesus. A perícope de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 17, nos mostra a cura do servo de um centurião. Na organização militar romana, o centurião era o chefe que comandava um grupo de 100 homens, ou seja, 100 soldados, a centúria. Assim como o leproso se aproximou de Jesus, assim também o centurião se aproximou de Jesus. Vemos aqui o encontro de dois impérios, o Império Romano e o Império de Deus. Vemos duas etnias, o pagão e Jesus, judeu. O centurião reconhece a autoridade de Jesus quando lhe suplicou e o chamou de Senhor. A súplica é um implorar, é um rogar insistente e humilde. O poder romano não pode realizar o que Jesus realiza. Então suplica: Senhor, meu criado está em casa deitado com paralisia e sofre terrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Aí então se manifesta o centurião, poupando Jesus, que é um judeu, de se contaminar ao entrar na casa de um pagão. Assim como os leprosos, os pagãos são considerados impuros. Este conceito judaico de pureza exacerbada era uma cultura excludente e de marginalização. Jesus já se colocou de prontidão
para derrubar essas barreiras, quando disse ao centurião: eu irei curá-lo. E aí vem a grande surpresa. O centurião responde, manifestando a sua fé no poder da palavra de Jesus, dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, basta que pronuncies uma palavra e meu criado ficará curado. Também eu tenho um superior e soldados às minhas ordens. Se digo a este que vá, ele vai. Ao outro, venha, ele vem. Ao servo que faça isso, ele o faz. Esta atitude de confiança absoluta em Jesus tem como resposta a cura do seu servo. Jesus disse ao centurião: vai e aconteça como acreditaste. Nesse instante, o criado ficou curado. Jesus aproveitou para enaltecer a fé do centurião. Admirado, disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Esta é a fé que Jesus requer de cada um de nós. É o sentimento de confiança e de abandono nas mãos do Pai. É desistir de confiar nas próprias forças e pensamentos para entregar-se à palavra e ao poder daquele em quem crê. A pergunta é: até que ponto eu creio na palavra e no poder de Deus atuando em minha vida? Basta dizer, Senhor, uma palavra e serei salvo. Somente a fé ativa em Jesus é capaz de nos tornar participantes no banquete do reino dos céus. No versículo 14, vemos a cura da sogra de Pedro. Diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele que estava de cama e com febre. Logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Vemos aqui, é Jesus que toma a iniciativa. Ele entra na casa de Pedro. Ele vê a mulher acamada e com febre, e ele, assim como fez com o leproso, toca nela e ela fica curada. Ela se levantou. Isto atesta o poder do reino de Deus. Em uma cultura onde a mulher não tinha voz e nem vez, o poder de Deus a levanta. E ela começou a servi-lo. O verbo servir aponta para uma vida que faz a vontade de Deus. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O império de Deus, presente e atuante em Jesus, vem para resgatar, acolher, dignificar e salvar os excluídos. O leproso, o pagão, a mulher e todos aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça. Meu irmão e minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.